iniciada a gravação, então. E aí nossa pergunta inicial começa com essa aí, né? De dizer qual vai ser a diferença de um vetor, uma matriz e uma string. Primeira parte a gente já sabe. A gente sabe que a indicação do vetor vai permitir que a gente consiga criar um segmento de memória, onde este segmento possui várias repartições, e cada uma dessas repartições aqui que eu possuo, vou ter um tipo de dado. Então, se eu criar um vetor tipo de dado, se eu criar um vetor de inteiro, todos os campos aqui serão inteiros, né? Tanto esse, quanto esse, assim por diante. Se eu criar um vetor de float, é a mesma coisa. Então, o vetor, para a gente, ele facilita o agrupamento de uma variável que possui características comuns, e depois, quando eu já consigo ter esse agrupamento em mãos, eu consigo fazer operações de busca, atualização, varredura, no geral, né, do começo até o fim, qualquer representação aí do que a gente esteja colocando para aquele vetor. A gente consegue fazer operações de atualização em pontos específicos. Então, eu consigo fazer esse trabalho em cima dessas variáveis de forma mais fácil, de forma mais fluida, né? O vetor permite que a gente consiga fazer isso. E aí, na última aula, a gente falou assim, tá, ao invés da gente somente ter um vetor, né, eu também posso pensar que essas características comuns poderão ter níveis diferentes, né? Essas características aí, ao imaginar que eu tenho um vetor que é uma única linha, um único segmento, eu posso criar agora vários segmentos com níveis diferentes, né? Então, é como se eu juntasse a ideia de um vetor em vários segmentos também, só que agora eu criasse aqui, né, a palavra da indicação de uma matriz. Então, a matriz serviu para a gente como sendo a união de vários vetores. Se o vetor pode ser a constituição de um único segmento de memória, a matriz é como se eu segmentasse esses segmentos de memória em um único compilado, né, em um único sistema. Então, a matriz ela passa a ser vista como o, um conjunto de agrupamentos de vetores que eu posso utilizar para poder armazenar inteiros, floats, char e tudo mais. Então, matriz também entra aqui para a gente como sendo um conjunto de vetores. E aí surge essa nova palavrinha para a gente agora, né? String. As strings, por mais que a gente enxergue ela diferente, né? Por mais que a gente crie aí um outro ponto para poder analisar a string, uma string ela não passa de ser, não deixa de ser um vetor. A definição básica de uma string é um vetor de caracteres. Então, se eu vou formar aqui um vetor de inteiro, né? Eu tenho um tipo, é um vetor. Se eu formar um float, eu tenho um vetor. Só que se agora eu criar um vetor, ó, um vetor de 5 posições, 1, 2, 3, 4, 5, e eu vim aqui escrever esse vetor, escrever o meu nome, eu posso falar que esse vetor aqui é uma string. Porque ele é um vetor de caracteres, onde cada posição dessa string vai ter uma letra. Então, o vetor de caractere, para a gente é conhecido como uma string, ele tem as suas peculiaridades. O vetor normal, ele sempre começa do zero, né? E vai até o número de casas que eu preciso. Então, do zero até 9, do zero até 10, vai criando, né? Na quantidade de casas que a gente precisa para poder armazenar aquele vetor. Quando eu começo agora a trabalhar com uma string, muda um pouquinho a forma como a gente vai estar trabalhando. Por quê? Pensa assim, se o meu objetivo agora é criar um vetor de string, um vetor, né, que armazene o nome de qualquer um de vocês. E aí o Igor chega aqui e fala, vai lá, digita o nome dele, Igor Martins. Né? Como que o programa vai entender que após o Igor, o nome Igor, eu estou finalizando aquele nome, ou simplesmente aquele Igor, após o espaço, né, vai vir alguma coisa adiante.
Então, quando a gente trabalha com vetores de strings, né, é comum a gente ter que criar um terminador, uma operação, ou um operador, na verdade, que indique no vetor que aquela string foi finalizada. Por exemplo, se eu vou inserir o nome, né, e aí no final eu falo assim, ó, já inseri meu nome, eu preciso de colocar alguma coisa aqui na última casa para poder falar assim, olha, finalizou, que já é o final da minha string. Se eu consigo indicar isso para a ideia da construção da string, a gente consegue passar isso para o computador, né? Ele consegue identificar que após essa mensagem, após esse operador, aquela string foi finalizada, aquele vetor foi finalizado. Porque senão ele vai ficar esperando a gente digitar alguma coisa, né? E aí seria meio assim triste se porventura a gente fizesse assim, ó, vou digitar uma frase. E aí, para o programa salvar, eu tenho que falar a quantidade de letras que aquela frase tem, porque senão ele não vai conseguir salvar, né? Ele vai ficar esperando sempre alguma letra. Se a gente fosse varrer, como a gente fazia lá com os números. Pensa no for. Ah, eu quero salvar 10 números. O for vai varrer 10 vezes solicitando 10 números. Como que seria, então, para eu poder salvar a string? Eu ia fazer um for para poder pedir letra a letra? Ficaria muito difícil, não é verdade? Se eu fosse pedir letra a letra para a pessoa digitar e eu salvar isso num vetor. Então, existem operações que são próprias da string para poder facilitar a manipulação desse tipo de vetor. O vetor de uma string, né, na verdade, essa característica principal de uma string, traz na linguagem C, traz uma biblioteca que trabalha as operações básicas de todas as strings, e em cima dessas operações básicas a gente consegue aproveitá-las para poder maximizar o empenho e a utilização dessa ferramenta, né? Então vamos pensar o seguinte, vamos olhar para cá, aqui, deixa eu ver quem entrou, Pedro, Victor, Abas, Larissa também entrou. Então, uma matriz, a gente já tinha visto, correção de variáveis do mesmo tipo, ela não é heterogênea, o que é heterogêneo para a gente é a struct que a gente viu na aula passada, né? Struct que a gente viu na aula passada, que é referenciada por um nome comum, elemento específico de uma matriz, pode ser acessado por meio da indicação de um índice, como a gente já tinha visto antes, que aqui está dizendo aqui, né? Em C, todas as matrizes constituem exposições de memória e tal, isso tudo a gente já viu. Quando a gente começa a falar de string, ó, matrizes podem ter várias dimensões. A matriz mais comum em C é uma string. Olha que definição importante. Que é simplesmente uma matriz de caracteres terminada por um caractere nulo contra barra zero. Essa abordagem de string dá a C o maior poder, né, de eficiência do que outras linguagens quando a gente trabalha na mesma abordagem das strings. Aqui, cadê? Aqui. Então, pessoal, se a gente vai salvar, por exemplo, esse nome aqui, ó, bom dia, eu já sei que eu vou ter que salvar isso aqui em uma string. A string para a gente, então, vai ter aqui a palavra bom, B-O-M, um espaço, que não deixa de ser caractere, né? E aqui, dia. Se eu só quero dizer bom dia, eu posso terminar aqui com uma exclamação, né? Bom dia. E aí, para eu conseguir salvar essa string, eu tenho que deixar no último espaço aqui, ó, um caractere que a gente vai chamar de contra barra zero. Eu preciso de indicar isso porque se eu não colocar esse terminador, o programa nunca vai saber, né, a não ser que a gente faça essa manipulação de forma manual, ele nunca vai saber que a última casa foi finalizada na interrogação. Então, se a gente começa a fazer essa manipulação de texto, não está aparecendo a tela do... Eu até desliguei a câmera lá para mim. Voltou a aparecer? Ou não?
aqui. Voltou a aparecer o quadradinho branco. Show, obrigado. Uma coisa, vocês podem abrir o áudio aí e falar quando se travar, tá? Desliguei até a conexão aqui porque vai que tá fraca a conexão. Então, ó, se eu começo a observar isso daqui, como a gente já estava falando, aqui vai ter a mesma nomenclatura lá do vetor, né? Que é a casa 0, casa 1, e assim por diante até a última casa que a gente tem aqui. Só que agora eu consigo identificar essa última casa aqui com o contra barra 0. Então, se eu estou buscando em uma string e encontrei essa última casa, é porque eu cheguei no final da minha string. Ah, vamos dizer que nossa string seja uma frase, que tem aí, sei lá, 800 caracteres. Uma frase não, né? Um parágrafozinho curto. Você só vai finalizar aquele parágrafo quando você encontrar o contra barra 0, né? Cadê? Aí. Muito bom. O vetor é um caso especial de matriz, como a gente já tinha visto antes, né? A gente pode fazer essa intenção de mostrar a matriz, vetor como sendo sequenciamento de memória. E o vetor a gente tem uma matriz que é unidimensional. A gente viu na última aula que eu posso ter matrizes tridimensionais também, né? Quando eu coloco o terceiro fundamento lá para a matriz, a terceira posição para a inserção inicial da matriz, eu estou criando ali, na verdade, uma matriz com 3 dimensões. Então, eu tenho linha, coluna e profundidade, né? Como a gente tinha visto na última aula. Nesse sentido, então, a gente vai voltar agora a observar esse tipo de elemento com relação aos vetores, mas olhando agora sob o ponto de vista do caractere. Como uma forma de até revisar e pré-prova, né? Eu sei que na próxima aula vocês vão ter a provinha aí. Então, o vetor, para a gente, ele possui justamente essa cara. Eu tenho que dar o tipo da variável, colocar o tipo da variável aqui na frente, se vai ser um int, se vai ser um float, se vai ser um struct, né? Pode ser um struct aqui agora também, a gente já viu isso da última aula. Se vai ser um float, então coloco o tipo da variável, o nome da variável, vamos colocar aqui um vetor de notas. O nome da variável, notas, e aqui o tamanho, vou colocar um 10. Então, notas 10, int notas 10, né? Então, eu estou criando um vetor de notas 10. Tem 10 posições, né? Se a gente fosse trabalhar com vetor direto, de números, inteiro ou float, eu iria aproveitar as 10 casas para poder colocar os números. Primeira diferença para string é essa, né? Eu iria aproveitar as 10 casas para o vetor. Se fosse uma string, a última casa, né? A casa de posição 10, teria que ser ocupada, né? Como a gente acabou de visualizar, a última casa teria que ser ocupada com contra barra 0. Né? Por quê? Para eu poder indicar que foi finalizada aquela string. Senão aquela string iria ficar em aberto. Então, vetor, né? Número aí, ó. Consigo imaginar sendo um sequenciamento, onde a primeira casa é a casa 0, a segunda casa é a casa 1, terceira casa, quarta casa e quinta casa. Lembrem que no vetor eu não preciso do contra barra 0, né? Então, se eu não preciso do contra barra 0, eu consigo acompanhar a utilização de todas as casas que eu declarei. Como se fosse, de fato, uma mensagem que trouxesse cada um desses campos aí preenchidos com inteiros. Professor, Pode falar. ali você Tô escutando. colocou a barra para a direita, não é para a esquerda, não? No É, slide anterior. ó, quando a gente começa a falar de string para base, né? É sempre. Eu também sempre escrevo errado, né? Entendi o que você falou. É o contra barra 0. Tranquilo. Contra barra. É isso. Contra barra 0. Se eu escrevi errado ali, depois na hora do programa a gente escreve certinho. Tá, vamos lá. Vetores. O vetor de float, então, a gente já sabe. Se a gente está trabalhando, vou armazenar um vetor com um tamanho tanto de float que eu tenho que fazer, você vai salvar a quantidade de posições que vocês precisam.
né? Depois desses slides eu vou disponibilizar para vocês, então tem um resuminho só para vocês irem acompanhando e passar o que eu preciso de estudar nessas 3 últimas aulas, além de laços de repetição, né? Esse conteúdo aqui acho que pode ser legal para vocês. Então, para a gente escrever o vetor, né, eu posso acessar cada casa individual, indo da primeira casa até a última casa, que eles casam aqui é 19. Se fosse 130, a mesma coisa, né? 30 até 130. A gente aprendeu que para poder burlar essa necessidade da gente acessar elementos com muitas casas, a gente pode utilizar o laço de repetição. Então, os laços de repetições, né, o comum que a gente utiliza aí, o for, o while, né, esses laços, eles são aplicados principalmente para poder evitar que nós precisássemos acessar cada casa do vetor de forma individual. Então, a gente passa a utilizar aí esses elementos, né, para poder facilitar. Um segundo ponto que é importante dizer, né, se eu criei um vetor de 30 posições, como está descrito aqui nesse slide, se eu criei um vetor de 30 posições, se eu tentar acessar a posição 103, eu vou estar acessando o índice indevido, porque eu não tenho essa posição de memória para aquele vetor. O máximo que foi separado na posição de memória, né, lá na memória do nosso computador poder ser utilizado, são 30 casas e não 103 casas. Então, na hora que eu tentar acessar isso, pode dar algum tipo de erro, né? Então, ó, você não verifica se o índice que você usou está dentro dos limites válidos. Este cuidado deve ser tomado. Se o programador não estiver com atenção nos limites de validade para o índice, ele corre o risco de ter variáveis sobrescritas, né? Ou ver o seu computador travar. Pense assim, você está acessando uma posição de memória que não é aquela posição de memória que o próprio computador separou para você utilizar. E aí, na hora que você faz isso, você pode estar acessando material restrito de algum outro conteúdo que você não poderia utilizar naquela sua base. Então, vamos dizer que aquela posição de memória possui um conteúdo relevante. Você vai, sobrescreve uma informação em cima daquilo e você pode danificar qualquer elemento que você estiver trabalhando ali em paralelo, né? Ou até mesmo mostrar informações que você não queria. Às vezes, quando a gente vai programar, a gente faz esse acesso indevido aí, e aí aparece uma sequência de números que a gente não sabe de onde que aparece, de onde que vem. São posições de memória que existe algo, mas que a gente está acessando e não foi separado para a gente utilizar. Por isso que às vezes a gente tem que tomar esse cuidado, né? Isso aí também entra com questões de segurança, né? Podemos declarar iniciar um vetor tamanho constante, então eu posso, ó, se eu tenho 5 números, eu posso abrir chaves e colocar já os 5 números, não preciso fazer isso só com o scanf, né, como a gente já tinha visto nas últimas aulas, eu posso fazer a chamada direta também, né, assim ou assim, sempre entre chaves separadas por vírgulas. Se eu colocar essa representação dos 3 dígitos aqui, automaticamente ele vai preencher o restante com o próprio zero, né? Então, comecei a pensar aí na indicação de um vetor, eu já vou imaginando, né, que a especificação desse vetor deve ser sempre indicada no meu programa. Se porventura eu não fizer essa especificação, como está indicando aí no slide, se eu fizer int valores, não colocar a especificação, eu posso inicializar esses elementos, mas isso não é indicado nunca a gente deixar uma variável aberta quanto ao tamanho, tá, pessoal? Isso porque dá uma margem de abertura para operações que não são seguras, principalmente acesso indevido, e permite que a gente tenha confusões na hora da gente conseguir fazer essa manipulação. Quando a gente continua estudando algoritmos, né, algoritmos 2, a gente vê a alocação dinâmica, que é uma técnica que a gente pode utilizar para poder acessar essas posições aí, sem precisar que a gente faça a chamada, né, individual de cada um desses números. Então, por exemplo, eu poderia deixar a variável aqui apontando apenas para a posição de memória e depois eu preencher quantas representações eu vou ter que eu vou precisar para aquele vetor, né? Eu vou querer para poder conseguir armazenar isso certinho, mas isso se chama alocação dinâmica, não o que a gente está vendo agora. Quando eu trabalho então com o vetor, da posição 0 até a posição 99, eu consigo acessar todas as casas e preencher esse vetor com os valores. Nesse caso aqui seria o caso dos nossos inteiros, né?
Aí, isso aqui a gente viu das últimas aulas, a gente começou a falar sobre vetor, falamos como que a gente poderia fazer isso acessando com o for, né, com o while. Tem um exemplo aqui que a gente nunca utilizou, que eu vou mostrar para vocês, que é o exemplo do do while. O comando que a gente viu no primeiro, né, que é a primeira aula de last repetição, a gente só tinha o comando do while, né? A gente tinha aqui o while, e aí colocava a condição, a estrutura condicional, abria as chaves e fechava as chaves. O do while é a mesma coisa, lembra que eu falei com vocês? Depois que a gente aprender a fazer um, o outro a gente nem vai sentir diferença. Esse aqui é a mesma coisa, né, que o que o while puro, só que o do while ele vai precisar verificar o comando uma única vez, pelo menos uma única vez. Qual que é a diferença desse aqui para o for e para o while? Que no for, para eu entrar dentro da condição do for, eu verifico a minha condicional. Como que é o comando do for? For, eu coloco aqui, ó, i igual a 0, i igual a 1, i igual a 2, isso aqui é a condição inicial. Aqui eu vou colocar o incremento, i mais, né? E aqui no meio eu coloco a condição. Vamos imaginar aqui, ó, i menor do que 10. Então, para eu entrar nesse for aqui, eu tenho que verificar se o i é menor do que 10. Poderia ser outra condicional também, tá, pessoal? Aqui no for não precisa ser só i. Poderia ter aqui, ó, um conte maior do que 3 e tal, mas aí não faria sentido eu ter esse i somando aqui. Normalmente, a gente faz o incremento justamente na variável que a gente vai estar controlando aqui dentro. Então, se eu colocar aqui, ó, e menor do que 10, na primeira instância, se isso aqui não for verdade, ou seja, se por acaso eu tivesse inicializado aqui, ó, i igual a 11, né, ele nunca ia entrar dentro desse for. Por quê? Porque primeiro ele verifica se aquela condição é verdadeira e depois ele executa. Esse é o for. Primeiro verifica, depois executa. O comando do while, o que ele faz? Ele primeiro executa uma vez, depois ele verifica. Então, eu executo, verifico. Para eu executar de novo, aí eu vou verificar. Então, a diferença do do para o while é que a gente faz uma vez, executa uma vez, faz a comparação. Se essa comparação for válida, eu executo de novo. E aí o laço se torna a mesma coisa, né? O laço fica igual que a gente já tinha falado, né? Não faz diferença aí a representação do laço. Aqui a gente está utilizando a variável aqui da chamada, né, para count, para indicar qual que é o número que a gente vai ter aí armazenado. E em seguida a gente faz o tratamento desses elementos, como a gente já tinha feito nas aulas passadas. Para a gente fazer essa introdução, quis fazer essa introdução com vocês para poder apresentar o conceito de string, e isso não está totalmente solto, né, principalmente quando a gente fica um tempinho sem tocar naquele assunto, às vezes alguma coisa pode ficar perdida. Vamos lá, então. Strings. Vetores nos permitem armazenar uma sequência, né, de valores do mesmo tipo. Usamos o tipo char para armazenar caractere. O char foi o que a gente menos utilizou durante o curso, né? Porque, de fato, quando a gente vai trabalhar com o char, a gente já tem funções específicas para o tratamento das strings, né? Que é o conjunto de char. Podemos representar palavras e textos com vetor de char. E esse vetor de char, ele recebe o nome de string. Então, como que eu vou declarar uma string? Eu vou ter que colocar sempre o nome char, lá, char, o nome da string, vou colocar aqui, ó, nome, e aqui o tamanho. Vou colocar aqui, ó, 100. Nome, char, nome, né? Então, ó, eu estou criando um nome que tem 100 caracteres, até 100 caracteres, ele é do tipo char. Se eu colocar aqui, ó, endereço, né? Se eu colocar uma vírgula aqui e colocar endereço. Endereço. Voltou a decidir aqui. Nossa. Se eu colocar aqui, ó, 100 também, aí eu vou ter uma segunda string, né? Com tamanho 100. Aí fica uma questão agora. Olha, professor, como que eu faço, então, para poder utilizar string? Primeira coisa que a gente vai ter que ter em mente para poder utilizar string é saber, né,
que a string para a gente ela pode ser representada pela letra S, se eu for fazer a leitura pelo scanf. Então, se eu vier aqui, ó, scanf, %S, e o nome, eu nem preciso de colocar o E comercial, eu já estou salvando toda a minha string digitada no própria variável nome. Eu não estou salvando letra a letra, eu estou salvando a string toda. Se eu fosse salvar letra a letra, como que eu deveria fazer? Aí você deveria utilizar o %C e colocar tudo dentro do for. Se a gente utilizar o %S, %S, né, ele já entende que isso aqui é uma string que ele vai fazer, né, a utilização do percentual completo para salvar em nome. Então, o char aqui, ó, nome, né, eu tenho uma variável do tipo char, que é uma string, um vetor de char, né? E aí, para poder salvar, eu utilizo o %S aí. Se a gente fosse olhar aqui, isso, na execução, então, ó, no dev, eu tenho, em primeiro momento, eu posso criar aqui a palavra do void já, né? Muito utilizado na string, já que a gente não vai estar retornando com nada, eu posso colocar um void ali no meio, posso tirar também, como a gente já fazia. Estou colocando para poder mostrar que normalmente quando os outros trabalham com string sempre aparece essa palavrinha, void aqui no meio, não vai retornar nada. Posso deixar normal, professor? Pode, não tem problema nenhum não. O char nome, que é o vetor, né, de char que eu estou criando, a minha string, tá? A minha string se chama nome. Digite o nome, aí você vai ler o nome, li o nome. Então, a forma como eu vou ler aqui a minha string, diferente do que a gente tinha antes, para string eu não vou precisar de colocar o quê? O e-comercial aqui no meio, né? Não vou precisar vir aqui e inserir aquele e-comercial que a gente já está acostumado, tá? Na hora de mostrar essa string, ó, o nome armazenado foi, aí eu coloco um %S, o nome lá fora. Posso utilizar o get ou o system pause para poder pausar, né, poder finalizar o programa e o return aqui no final. Ah, professor, prefiro o system pause? Pode utilizar. Por que a gente sempre tenta alterar a forma de nomenclatura? Porque toda representação que eu tenho, por exemplo, se eu pegar um livro de algoritmos do autor A, ele vai tratar de um jeito. Se eu pegar um livro de algoritmos do autor B, ele vai tratar de outro. Se eu pegar o C completo total, ele vai tratar de outro. Então, normalmente, quando a gente começa a visualizar essas tendências, a gente sempre vai precisar saber de todas as formas, né? Nossa, eu não tomei café hoje de manhã. Esqueci. Esqueci de fazer. Deixa eu abrir aqui a biblioteca virtual só para poder mostrar isso para vocês. Ava. Acessando. Biblioteca. Aqui, né? Se a gente for ver aqui, ó. Procurar algoritmos. Vocês podem procurar por algoritmos ou programação. Aqui sempre vem os 3 livros bons, mas algoritmos tem um ótimo. Essa aqui é ótima, esse livro aqui, ó. Tá lá nas referências. Se vocês forem ver aqui, ó, no tópico que a gente está, ó, foi avançando, capítulo 9, vetor, capítulo 10, matriz, a gente já viu registro na aula passada, lembra que foi que vocês que iam inverter? Então, na aula passada a gente viu registros, e hoje a gente vê string, aqui é matriz, vamos começar. Aí aqui vocês vão ver, pescar, né, tudo aqui que a gente já está indicando. Ele faz sempre pseudocódigo, é bom vocês utilizarem isso. Estou falando isso aqui também para a galera que gosta aí depois seguir, né? Utilizando a base que a gente tem de algoritmos para poder estudar até mesmo nas férias, né? Aí tem os tipos, faz lógica e tudo. São livros muito bons, assim, de se fundamentar. Se vocês buscarem por C também, vocês vão achar. Mas a lógica, assim,
do funcionamento de uma string e tal, de funcionamento de um vetor, de funcionamento de um registro, ó, ela é bem fundamentada nesse livro de programação. Se vocês quiserem utilizar depois, eu aconselho, tá? Para não ficarem perdidos aí. Vamos programar. Tem exemplo de visual, tem exemplo de Pascal, tem exemplo de C, isso que é legal, ó. O mesmo programa, né, que você tem especificado aqui, aí você vê em um tipo de linguagem, que é Pascal, em C, tá aqui, escrito em C, tá vendo? E você vê ele em Java, por exemplo, PHP, aí você vai aprendendo, né, como que é feito aquela mesma sessão, só que em outras linguagens. Isso é bem legal de se utilizar para vocês conseguirem ir sintonizando a diferença. É claro que o que vai ficar mais familiarizado para vocês, de fato, é o Java, o C e o Pascal e o Python, né? PHP já muda um pouquinho, mas vale a pena para aqueles que gostam, né? Irem pegando essas referências para poder aprender em todas as linguagens, né? E Java é uma linguagem mais gráfica, então vai que, né? Vocês gostam aí. Vamos lá, voltar para o nosso exemplo aqui. Se eu executar isso aqui, então, ó, executei aqui, vai aparecer, digite seu nome, aqui, apareceu que eu peguei só o primeiro, dei um enter, na verdade, aqui, aí ele só salvou o lado. Aí, ó, quando eu já mostrei aqui essa primeira string aqui do meu vetor, né, eu já consigo mapear esse salvamento, esse salvar string aqui, foi salvo, e aí depois eu vou lá e mostro essa variável. Uma segunda forma que a gente tem de salvar é com gets. Eu posso usar o scarf do jeito que a gente já sabe, ou eu posso utilizar o gets. O gets para a gente é uma função que está lá na Conio, então tem que importar a Conio, tá, pessoal? Para utilizar. Só que aí, na hora que eu faço o desenvolvimento aqui com essa função do gets, fica mais fácil, porque às vezes a gente esquece lá do scarf, né, do e comercial aqui, ó. A gente vai tentar colocar e dar algum tipo de erro. Então, com gets a gente não precisa disso e aí pode ficar um padrão também. Então, se eu vier aqui agora, digite seu nome, colocar... Vai vir, vai pagar. Pegou o nome completo. A outra diferença que o Gets faz, né, que é muito interessante, é que em algumas circunstâncias, como no passado, no primeiro ali do SQF, né, se vocês forem visualizar, em situações específicas ele não pega o espaço, né, ele não salva o espaço. O Gets não tem problema com isso não, apesar que eu dei um delete aqui, o espaço, um enter, e ele pegou do mesmo jeito a string por completo. Então, para string, vocês podem utilizar o get. Se vocês forem utilizar o get, o que vocês têm que fazer? Importar a biblioteca conio.h. Pode finalizar com get aqui também, né? Assim como a gente já tinha visto, mas é uma segunda forma de fazer a leitura de string. Para poder mostrar, vai mudar? Não. A forma de mostrar é sempre a mesma. Printf, nome armazenado, foi. Aí aqui a saída para string, né? 1%s. E aí o nome, que é a variável que a gente tem. A variável nome que a gente mostra ali em cima, que é o que vai aparecer para o cara, o usuário que está digitando, né? Então, essas são as duas principais formas que a gente pode ler string. Ou com o próprio scarf que a gente já conhece, tá? Ou com o próprio get, que vocês acabaram de conhecer, que foram apresentados para vocês agora, nesse momento. Alguns já conheciam, né? Também. Posso utilizar, professor Acônio, vou pagar como está aqui, posso utilizar string também? Pode. Pode importar na sua biblioteca Acônio é string para poder trabalhar com string e utilizar get, sem problema nenhum. E a string se eu utilizar as funções de comparação da string. A biblioteca de string, ela oferece funções que não são só de manipulações das variáveis, mas também funções que trabalham com a manipulação no geral
da própria string como um todo. Então, eu consigo aí concatenar string, consigo repartir string, consigo falar qual é o tamanho de uma string, tudo isso com funções prontas lá da biblioteca string.h. A cone.h traz a get, que é uma forma de salvar, né? E outras funções também que são úteis aí. Então, ó, devemos apenas ficar atentos para o fato de que as strings têm o seu último elemento indicado com contra barra zero, né? A barra é pontuada, isso é contra barra, exatamente, contra barra zero. Sempre escrevo, né, de uma forma e leio de outra. Mas é o contra barra zero que vai indicar aí, né, vai ser um marco falando, olha, nós estamos na sua última posição. Ou você vai parar aqui, ou você vai ter que indicar uma posição maior aí da quantidade de memória disponível para poder salvar aquela string. É como se fosse isso, né? Você tem o controle da onde que está o fecho daquela string. A biblioteca padrão do C possui diversas funções que manipulam as strings, como a gente já tinha visto, que é a string.h, né? Porque a gente não pode nunca chegar e fazer assim, ó. Fui lá e declarei uma string, coloquei aqui, ó, char, como é que eu vou declarar string? Char, nome, vou colocar aqui o 100, como a gente já tinha feito antes, vírgula, nome 2, 100. Então eu tenho duas strings, né? Aí eu venho aqui e faço assim, ó, nome igual a nome 2. Isso aqui iria dar erro, tá, pessoal? Eu não conseguiria nunca igualar as strings simplesmente colocando igual entre elas, como a gente consegue fazer isso com int, com char, com int, com float, até mesmo com char individual, né? Se eu pegasse lá a primeira casa, nome, se eu fizesse isso aqui, ó, nome casa 0 igual a nome 2, nome 2, casa 0, eu conseguiria acessar as duas casas. Mas fazendo desse jeito direto, a gente nunca ia conseguir. Mas pensem assim, qual que é a diferença, né, de eu acessar casa a casa igual a casa a casa? Para a gente escrever uma frase, dar o Ctrl C, eu teria que fazer assim, ó, copiar cada letra e depois sair colando letra por letra. Isso seria custoso, né? Isso aí seria uma coisa que a gente não conseguiria controlar na hora de trabalhar com essas variáveis. Então, as strings devem ser igualadas elementos a elementos. Foi o que a gente acabou de colocar ali no cantinho. Alguns detalhes são importantes para a gente começar a trabalhar com strings. Já estou deixando anotado aqui o que a gente falou lá no tópico anterior. Primeiro, scanf, né? Você vai ler apenas com um %s. E aí, ó, sem espaço. Né? Que foi o que aconteceu lá quando eu coloquei para o próprio meu nome. Né? Adam Lúcio só leu o Adam. O scanf não verifica se a string digitada cabe no seu vetor. É o segundo ponto que vale a pena a gente ter isso em mente. Então, por exemplo, se eu digitasse uma frase grande, ele só ia salvar até caber toda aquela frase na minha string, né? Aí eu poderia ter aí uma string que eu estou pensando que estou salvando tudo, mas na verdade só está salvando parte do elemento. Se eu vou salvar aqui como se fosse o meu próprio nome ali, né? Que só salvou o primeiro nome, não o segundo. E aí você não consegue identificar isso posteriormente. Você teria que ficar lendo e imprimindo para poder ver se está tudo ok. Isso às vezes pode ser um pouco custoso, principalmente na hora que a gente vai fazer a compilação de um programa por inteiro. Porque a gente nunca faz um programa e fica compilando ele parte a parte. Quando o programa é pequeno, aí a gente já executa normalmente direto. Quando o programa é grande, a gente pode até compilar ele individual, né? Fazer essa verificação. Mas é muito custoso a gente ter que trabalhar com string verificando se o cara digitou tudo certo, que é o usuário que vai digitar no final, né? Não é a gente. Então, o scanf verifica se não consegue verificar isso, não faz essa verificação, né? E aí, dentro da função C, na função C a gente tem a biblioteca, que é string.h, que vai fornecer funções, e essas funções são muito importantes para poder calcular algumas coisas que trazem benefícios para a gente. A primeira função é a strlen. Olha o que a strlen faz. Ela calcula o tamanho de uma string. Então, se eu pegar e utilizar a strlen, colocar a string lá dentro, ela vai me dizer quantas letras, né, qual é o tamanho daquela string. Mesmo que seja uma frase, mesmo que seja um texto gigante.
se estiver trabalhando o armazenamento desse texto, eu vou conseguir contar quantas letras tem lá naquela string. É como se fosse aquela função do Word, né? Que a gente seleciona assim, ó. Aí lá embaixo aparece assim, a quantidade de caracteres, né? No cantinho assim. É como se fosse essa função aí, que conta pra gente quantos caracteres a gente tem. Se eu olhar aqui no Word, ó, eu consigo visualizar isso. Isso é muito bom para quando a gente está escrevendo algum artigo, né? E aí, deixa eu pegar aqui, cadê? 4, CC, lista de revisão. Pode ser essa lista de revisão. Ó, se eu pegar aqui, ó, isso aqui, pegar essa contagem aqui, ó, aqui embaixo eu tenho a quantidade de palavras, né? Se eu clico aqui, eu consigo visualizar a quantidade de caracteres sem espaço, quantidade de caracteres com espaço, parágrafos, linhas e tudo. Então, essa quantidade de caracteres aqui que a gente vê no Word, né? Para a gente é como se fosse nossa string aqui. Né? Uma função legal que eu sempre coloco quando eu estou com. Vocês estão usando o Office 365 aí agora, né? É vocês virem aqui, ó. Não sei se vocês já utilizaram, e lerem em voz alta se já fizeram isso. É irado. Às vezes quem está cansado aí, ó, coloca aqui. Aí. Vira, né? É bom vocês usarem aí. O Office 365 é fantástico. Tem umas ferramentas ali que a gente nunca pensa que tem. Até os modelos 3D, né? Que eles trazem, dá para a gente aproveitar bastante. Então, ó, voltando aqui para a biblioteca, a strlen vai trazer para a gente a quantidade de caracteres. O strcomp, que é SMP, verifica se duas strings são iguais. Então, se eu colocar o strcomp, é a mesma coisa da gente fazer lá o igual, igual, né? A gente faz o igual, igual usando aquela ideia que a gente tinha do número, né? Se eu consigo pegar número 1 e número 2, eu consigo lá colocar igual, igual e verificar se o número 1 é igual ao número 2. Agora, com o string, a gente não tem mais essa possibilidade. A gente não usa mais o igual, igual. Então, fica mais difícil de se fazer isso. As strings para a gente, então, podem ser lidas, como a gente já falou pelo próprio scanf ou gets, mas aí, se eu estou utilizando, após a leitura, a strlen, eu vou trazer aqui a ideia do tamanho dessa variável. Se eu crio aqui, aqui, esse int podia estar aqui em cima, tá, pessoal? Int tamanho e só tamanho igual a strlen. Se eu coloco uma variável igual a esse tamanho, eu estou salvando qual é o tamanho daquela string que eu acabei de ler, né? Se a gente fizesse assim, ó, voltar aqui para o nosso programa de teste, né? Eu salvei aqui a variável, né? E agora eu vou pegar aqui, ó, tamanho, criar uma palavra, int tamanho. Por que é inteiro? Porque tem como a gente ter uma string quebrada, né? Não tem como eu ter meia utilização da string ali. Então, print, li a string com gets, aí eu venho aqui agora, ó, tamanho igual a s, eu vou utilizar a função strlen, né? E aqui eu coloco a string que eu quero saber. Qual que é a string que eu quero saber o tamanho? Nome. Nome.tb. Se eu vir aqui, ó, o nome armazenado foi tanto e a quantidade de caracteres foi de, aí eu coloco um porcento de, e aqui atrás eu vou colocar quem? Tamanho, né? Vírgula, tamanho. Pronto. Ó, pronto. F, bonitinho. Beleza. Nome. Aí o tamanho já foi. Cadê o negocinho executado? Ah, não, não executei ainda não. Agora, tamanho já foi declarado. str, né? Nome. Ponto e vírgula. Por que não tá lendo? Porque eu não coloquei a string ponto h. Vou incluir a filhinha aqui, ó. Ponto h.
ponto H. Aí digite seu nome. Então, vamos ver se ele... Lúcio. O nome é Adam Lúcio, a quantidade de caracteres são 1, 2, 3, 4, espaço 5, 6, 7, 8, 9, 10. Viram? Eu consigo ver aí que eu tenho meio esses 10 espaços, né? Consigo verificar com a STRLang e falar, então tem 10 caracteres aqui indicados. Se eu falei uma frase maior, aí eu vou conseguir contar essa quantidade dessa mesma forma. Como que foi o cálculo do tamanho? Peguei a STRLang e armazenei em algum lugar. Por quê, pessoal? O STRLang é uma função que ele vai lá, vai toda a matriz até encontrar o contrabarra zero. É como se a gente fizesse uma varredura ali, né, no nome, e fosse do I igual a zero até o I ser diferente, até o I ser igual ao contrabarra zero. Na hora que ele for igual ao contrabarra zero, ele para. E aí ele pega a quantidade de casas que ele andou. Só que essa função aqui, ele retorna esse valor. Se essa função está retornando esse valor, ela tem que salvar esse valor em algum lugar, não é verdade? E aí eu preciso sempre, quando eu for utilizar strlen, eu preciso de colocar uma variável recebendo essa variável aqui, né? Preciso fazer isso. Ah, professor, fiz uma variável lá que eu preciso saber o tamanho de uma string para poder igualar a outra. Você pode utilizar strlen para poder encontrar esse tamanho e utilizar no seu programa naturalmente, né? Então aqui a gente consegue fazer isso, né? Seu nome não tem aqui que é a string de verificação, ó. Seu tamanho, tá? Achei o tamanho, então o seu nome tem X letras, né? Tantas letras, e aqui o barra N para poder pular. Aqui eu preferi colocar caractere, né? Porque letra, para mim, espaço vazio não é letra, mas ele conta na representação, né? O espaço entra. A gente executou aqui, ó, o espaço entrou. Então, são 10 caracteres. São 9 letras, mas são 10 caracteres. Por que 10 caracteres? Porque eu tenho um espaço que separa essas duas variáveis. Na hora que a gente usa a length, ele não, a strlen não conta só a quantidade de letras, né? A gente conta também a quantidade de caracteres, tá? Mas aí lá a gente colocou caracteres. Agora a função strcomp, né? Traz para a gente o zero se as duas strings são iguais. Então, se eu tenho aqui, ó, o início do programa, int a senha 100, tenho uma string de 100 caracteres, digite a senha. Eu vou lá, %s, senha. Vou capturar e salvar essa senha, utilizando o scanf. Salvei. Se, aí, ó, strcomp, senha, 1, 2, 3, 4, 5, vai lá e salva. Vai lá, igual a zero, né? Vai lá e autoriza o acesso. Por quê? Porque a senha padrão que a gente tem é 1, 2, 3, 4, 5. A senha que o usuário digitou vai vir aqui. Se eu pegar a senha que ele digitou e comparar com esta senha, e esse resultado for zero, é porque o acesso está permitido, né? Porque isso aqui está ok. Uma abre aspas aqui para explicar esse abre aspas também, 1, 2, 3, 4, 5. Toda vez que a gente colocar alguma coisa entre aspas, né, assim, ó, eu escrever aqui, por exemplo, nome do meu cachorro, Lennon, 1, 2, 3, 4, tá? Se eu falo assim, ó, Lennon 1, 2, 3, 4, esse 1, 2, 3, 4 aqui, ele não é considerado, nenhum deles são considerados, né? Podem ser considerados como números. Isso aqui não é número. Isso aqui é um caractere. Para ele ser considerado um número, eu tinha que ter criado uma variável int e ter salvado lá o num, né? Colocado aqui o num. E aqui eu colocasse num igual a 1, 2, 3, 4. E aí eu teria o número 1234. Mas como eu estou trabalhando com uma string, né? Se isso aqui é uma string, tudo que está dentro das aspas são vistos como caracteres. Tudo. Então, se eu poderia ter apenas
números aqui dentro. Eu poderia fazer isso aqui, ó, que isso continuaria sendo uma string, não número. Eu não conseguiria, por exemplo, pegar 1234 e somar com 1 e obter o 1235. Isso aqui daria erro, tá? Não iria acontecer. Se eu pegasse essa variável aqui e somasse com 1, não ia ser 1235, né? A gente ia abrir aquela tabela ASCII, né? Não sei se vocês lembram, a gente já abriu ela uma vez na aula. Até brincou um pouco com o nome, tá aqui, ó. Se eu colocar aqui, ó. Tabela ASCII. Tabela ASCII. Aí essa tabelinha aqui, ela possui pra gente a codificação dos sinais no geral, né? Então, por exemplo, se eu pegar... deixa eu ver se isso aqui vai abrir. Nos livros, normalmente, mostra ela melhor. Aqui não. Vou voltar para cá para ver se fica melhor. Esse aqui é dos caracteres especiais. Esse aqui é do A. É uma completinha. Não. Pior que a mais completinha é essa aqui. Vou copiar ela aqui. Já abri aqui junto com vocês. Pá. Se eu falar assim para vocês, olha, existe uma tabela, o computador, né? Acho que a gente já comentou sobre isso. O computador ele não entende essas letras, né? Esses caracteres. Ele não entende isso aqui. Não consegue entender. O que ele entende pra gente são os números, né? E ele não entende dessa forma também. Ele entende hexadecimal, ele entende binário, mas ele não vai entender na base decimal como a gente está acostumado. Então, ele faz uma conversão para ele poder utilizar. Só que pra gente, na hora que a gente está começando a trabalhar assim com dados, a gente não consegue perceber, por exemplo, que tem diferença de eu digitar o número 1 e eu digitar o caractere 1. O caractere 1 do computador, quando ele for ler na forma de um texto, né? Na verdade, ele vai visualizar como sendo um caractere normal. Então, ele vai vir aqui e vai procurar qual que é a representação do caractere 1. Ele vai vir aqui e vai ver aqui, ó. É 49. Tá vendo? 49. O número 1 aqui, ó, é 49. Ele vai ler como 49. Isso aqui. Se eu, então, pegar, por exemplo, e fazer manipulações com letras, pensa assim, ó. Se eu pegar o A maiúsculo, quanto que é o que o computador entrega como A maiúsculo? A maiúsculo aqui, ó, 65, né? Se eu faço assim, ó, A mais B maiúsculo, né? O que o computador vai fazer com essa conta aqui? Ele vai pegar 65 e vai somar com 66. 65 mais 66, né? Isso aqui dá 120 mais 131. Né? Então ele vai encontrar 131. Mas na hora de mostrar isso, ele não vai mostrar 131. Essa aqui é a linguagem dele. Né? Ele vai mostrar 131. Ele vai mostrar o A. Acho que com um tiozinho, né? O A com acento circunflexo. Então ele vai mostrar esse Azinho aqui. Se a gente fizesse assim, ó, por exemplo, um número que a gente possui assim, se a gente pegasse o A minúsculo e somasse com um número mesmo, aí eu iria ter A mais 1, eu iria ter justamente o próprio B, né? Por quê? Porque o A está aqui, que é 97. Se eu estou somando 97 a B a 1, que é número, se isso aqui for um número, aí ele vai passar para o próximo, que é o B, né? Agora, se eu somar o A com um caractere qualquer, que a gente tem aqui, que é o número 1, por exemplo, 49, ele vai somar 97 mais 49. E 97 mais 49, ele vai dar um outro caractere aqui. Então, a base que a gente tem que sempre pensar quando a gente está trabalhando
com esse tipo de caractere é pensar que tudo que pode ser representado no computador, né, vai ser manipulado dessa forma. Tem a lista dos caracteres especiais, a lista dos caracteres que são indicados aí por representação base, desde do primeiro, né, que é o 00 null, até o último caractere que a gente pode ter. Essa lista, né, ela traz para a gente uma infinidade de tipos de caracteres que a gente pode visualizar e utilizar. Só que essa utilização nem sempre ela é vista quando a gente trabalha com números. Mas os números, se eu colocar ele lá na nossa representação, eles são caracteres. Isso às vezes confunde um pouquinho na hora que a gente está vendo pela primeira vez, né? Mas dessa forma aqui, ó, se está entre aspas, isso aqui são caracteres, né? Não o número 1245, mas sim o caractere 1238. Tá. Se, por exemplo, eu tivesse isso aqui no meu vetor lá, da minha string, eu teria isso aqui, ó. 1, 2, 4, 5. Eu teria aqui o 1 aqui, o 2 aqui, o 3 aqui, o 4 aqui e o 5 aqui. Se isso fosse no inteiro, se isso aqui fosse num vetor lá de inteiro, eu teria uma única casa com 1200, 3, 4, 5. Todo mundo aqui na primeira casa, né? E aí a gente consegue visualizar isso aí. O strcomp, então, traz para a gente. Se as duas strings forem iguais, né, se essas duas representações forem iguais, o resultado delas vai ser 0, e aí eu posso colocar como acesso permitido. Se o resultado for negado, né, se o resultado for diferente de 0, a gente pode negar. Então, se eu vier aqui, ó, e falar aqui, no meu programa aqui, a gente está brincando aqui. Digite seu nome, e vão pedir para o cara digitar um segundo nome agora. Digite, né, o segundo nome aqui. Deixa eu ver se tem um barra N aqui. Vou pegar um barra N aqui. Tá. Pode gente clicar aqui. Com barra N aqui. Outro aqui. E barra N. Aí eu vou chamar isso aqui de salvar nome 2. Digite o nome. Digite o primeiro nome. Aí, ó. Salvei aqui, nome, barra do. Agora eu vou pegar o mesmo string, no mesmo tamanho aqui. Tá. C, vírgula, Ctrl V. Nome 2. Nome 2, tal. Aí eu ali, aqui nome 1, nome 2. Agora eu já tenho o tamanho do nome 1, foi aquela função que a gente viu aqui, então o tamanho foi esse. Então, o que eu preciso de saber é verificar se essas strings são iguais, né? Então, para essa segunda parte aqui, vamos verificar se elas são iguais. Então, se if, né? Aí, para poder escrever aqui agora, o que eu vou ter que ver? Eu vou ter que utilizar aquela função que a gente já tinha visto lá. É o comp, né? str, comp, cmp, né? Não é? Não tem o O. CMP. Aí eu vou comparar aqui quem agora? Vou comparar o nome, que é a primeira string, com a segunda string, nome 2. Se isso aqui for igual a 0, se o resultado dessa função aqui, ó, for igual a 0, igual a 0, é porque essa função aqui está falando que é igual, né? Está falando que essas duas funções são iguais. Então, se essas duas funções são iguais, ó, vem aqui, dou um printf. Os nomes, estou com insert ligado. Nomes digitados são aqui, tá? Se não, né? Else.
Aí, se não é igual, eu venho aqui, os nomes digitados são diferentes. Ctrl C, Ctrl V. Diferentes. Para poder mostrar o nome 2, né? Eu vou pegar aqui o printf e mostrar o nome 2 também. Nome, o primeiro nome. Nome armazenado. Segundo nome armazenado. Aí, ó. Aqui é nome. E aqui é nome 2. Tamanho. E aqui vai ser tamanho 2. strlen. Nome. strlen. Nome 2. Ó. O que a gente acabou de fazer? Salvei o nome 1, salvei o nome 2. Conversa, né? Calculei o tamanho do nome 1, calculei o tamanho do nome 2, mostrei o primeiro nome, mostrei o segundo nome, comparei esses dois nomes, se for igual a 0, né? Se for igual a 0, aí é porque as duas strings são iguais. Se não for igual a 0, é porque as duas são diferentes. Certo? Vamos rodar. Deixa eu ver se tem alguém digitando alguma coisa. O nome armazenado, deixa eu ver o que eu esqueci aqui. Nome 2, tamanho 2. Eu acho que eu esqueci de declarar tamanho 2. Tamanho 2. Tamanho 2. Vai. Então digite o primeiro nome. Vamos ver aqui quem está online, por favor. Pedro Maia. Pedro Maia. Digite o segundo nome. Pedro Maia. Primeiro nome armazenado foi Pedro Maia. O segundo nome armazenado foi Pedro. Segundo nome armazenado foi. Deixa eu dar um barra N, viu lá, né? A foto do barra N que ele faz no programa. Fala sério, tô tendo construção hoje aqui do lado. Primeiro nome, Pedro Maia. Segundo nome, Pedro Maia. Primeiro nome, armazenado foi Pedro Maia, a quantidade de dígitos foi 10. Segundo nome, Pedro Maia, a quantidade de dígitos foi 1. Tá dando 1. Eu não mostrei certinho aqui, não? Vamos ver. Tamanho 2. Nome 2, tamanho 2. Dígito strlen, nome 2. Eu tenho que comer o 0 aqui, não. Os nomes são iguais. Mas aqui ele fez a verificação certinha, tá vendo? Os nomes são iguais. Ah, rapaz, olha só. Olha só o que eu acabei de fazer. Coloquei tamanho igual a str2, né? Só que eu não salvei na variável tamanho lá. Aqui é o tamanho 2, ó. É tamanho. Isso agora vai. Isso é questão de prova, viu? Você vê a questão toda aí lá na impressão, tá errado. Vocês verem. Maia. Segundo nome, Pedro Maia. Os dois nomes são diferentes. Eu acho que eu dei um espaço a mais, tá vendo? Que eu dei um espaçozinho aqui no início. Aí dá diferença, porque teve um dígito a mais aqui, ó. Um dígito. Se a gente digitar totalmente diferente, questões de um espaço ele já não considera sendo igual, né? Porque tem que ser exatamente igual. Então, se eu colocar aqui nada,
Segundo nome, Summer. Primeiro nome foi Adam, tem 4 dígitos. Segundo nome foi Summer, tem 5 caracteres, né? E os dois nomes são diferentes. Ok? Então, o comp pra gente aqui, ó, essa funçãozinha já faz essa comparação de fazer essa distinção. E a gente só tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, vai fazer distinção de caractere maiúsculo e minúsculo, né, de letra maiúscula e minúscula. Então, se eu colocar lá o Adam e a Summer, vai dar diferença, né? Se eu colocar maiúsculo e minúsculo. A Bianca perguntou antes, eu não tinha visto não, Bianca, onde uso o barra zero, usando a STR não precisa? Automaticamente, Bianca, quando a gente cria a variável, quando a gente faz aqui, ó, salva a variável, a última casa aqui já é barra zero, já é o contra barra zero. A função de salvar a string, né? A função que salva pra gente a string, tanto a get quanto a scanf, na última posição ele usa ele coloca o barra zero. Então, se nós fôssemos acessar a string manualmente, se eu fosse agora pegar esse string manualmente, eu teria que procurar esse contra barra zero. Então, eu poderia fazer, por exemplo, um for indo da casa zero até o barra zero. Mas a função ela já entende, entendeu? Que o barra zero é a última posição. Só se a gente precisar de fazer uma manipulação bem pontual. Eu quero acessar a última casa da string. Você vai até encontrar o contra barra zero. A casa anterior é a sua última casa, né? É o seu último valor. Algumas vezes a gente precisa de fazer essa varredura, né? Mas as funções facilitam para a gente, porque a gente não precisa de tratar isso. Então, as funções básicas de manipulação de strings. A get é uma função que lê do teclado, como a gente já está utilizando lá, né? Então, a fórmula geral da get é get, e o nome da string que eu preciso de armazenar, tá? Alguns strings dão muitos problemas com questão de buffer de memória, tipo, tem lixo lá na memória, aí você vai tentar salvar e aí dá algum tipo de errinho. Então, é comum na hora que a gente vai começar a programar utilizando string, que a gente precisa de fazer uma operação que se chama limpeza de buffer, né? Mas isso a gente consegue visualizar quando tiver um problema que seja pontual, né? Não é tão grave assim quanto errar aí a função, o nome da função. Algumas funções básicas que a gente tem do get, a gente já utilizou nos programas anteriores, basta colocar o nome da string dentro do get, né? Estou deixando salvo também, porque depois vou colocar esse slide lá para a galera. O printf string eu também consigo mostrar a própria string que a gente tem, né? Utilizando aí a função do printf. Posso utilizar o %s lá para poder mostrar. E aí a gente tem a strcpy. A strcpy lembra de copy, né? Então é a mesma coisa que a gente faz como se estivesse dando Ctrl+C, Ctrl+V. Então a strcopy para a gente aí vai ser o igual. A strcomp é o igual, que é uma comparação. A strcopy é o igual. Então, a função strcpy copia uma string de origem para a string destino. A função apresentada nessas duas seções são o arquivo cabeçalho da string.h. Sua forma original é strcpy, string destino e string origem. A principal dificuldade nessa aí é gravar isso aqui, né? Que o destino ele vem primeiro e a origem vem depois. Então, se a gente fosse pegar nosso exemplo macro aqui, ó, né? E se eu criar aqui um nome 3, nome 3, vamos usar a funçãozinha lá, né? Bonitinho. Cadê? Nome aqui. Nome 3 está criado. Aí aqui embaixo, se a gente quiser continuar então utilizando a função, nome 3 vai, ó, a gente vai fazer assim, vou fazer só a utilização da função. Nome 3 é o quê? É a destino. Então vai ser para onde a gente vai colocar ela. Então é strcopy, né? cpy. Aí aqui, direto, ó, como é só cópia, eu não preciso de colocar o igual, né? Eu estou copiando, então já está fazendo a operação do igual aqui, ó, o nome 3 e quem que eu vou copiar nela é o nome 2.
pedir aqui para poder mostrar. Ó. O terceiro. O terceiro nome. Armazenado foi por D, a quantidade de caracteres. Tá, pá. Beleza. Vamos tirar a quantidade de caracteres daqui. Nome 3. Terceiro nome armazenado foi por %S. Copiado a partir da string %S. %S. Aqui nome 2, nome 3. Então o terceiro nome foi copiado para o nome 3 e o último nome, nome 2. Copiado a partir do nome 2, né? Eu utilizei a função str de string copy, né? Copio para o nome 3 o valor da string do nome 2. Está lá armazenado no nome 2. Vamos ver se vai rodar. Deixa eu fechar os que eu não fechei aqui. Então, ó, digite o primeiro nome. Vou pegar os nomes testes aqui. Wagner. Vou pegar o segundo. Guilherme. Primeiro nome armazenado foi Wagner, na quantidade de 6 caracteres. Segundo nome, Guilherme, na quantidade de 9 caracteres. Os nomes digitados são diferentes. O terceiro nome armazenado foi Guilherme, copiado da string Guilherme. Né? Então, conseguiu copiar, tá vendo? Que é a string 3, que a gente não digitou, agora ela foi apresentada como sendo a próprio valor da string 2. Então, string 2 e string 3 estão apresentados aqui. Então, a strcpy, né, essa cópia, é só jogar aqui direto, ó. strcpy, você vê cópia. Para onde que vai e da onde que vem o texto, né? Se fosse um texto gigante, se você colocar de um lado, que ele ia ser copiado no outro. O bom dessa funçãozinha é isso. Facilita muito a vida da gente. A strcpy, string de destino e string de origem, né? A strcpy para a gente faz a varredura aí no geral. Então, posso utilizar o get, posso utilizar o strcopy, né? Posso fazer isso aqui. Independente da quantidade de string que a gente pode ir lá, ler a primeira, fazer a segunda e fazer a terceira. Se eu posso também, galera, colocar entre aspas, né, o nome de uma string que eu quero copiar para dentro daquela string. Ele já vai lá e vai digitar aquele nome. Se eu fizesse isso aqui, ó, questão de prova também. Ó, se eu colocasse aqui o 3 agora. Tá, aqui. Se eu colocasse aqui, ó, no lugar do nome 2, né? Se eu colocasse aqui. Não vou fazer isso não para não perder, né? Depois desse exemplo que eu vou ficar para vocês. Vou colocar aqui embaixo. Eu posso ter aqui o nome 4. Então vamos copiar aqui, ó, é sequencial, né? Nome 3 agora está recebendo 4. Vou não confundir a galera que faltou. Nome 3, nome, Ctrl+C. Vou ver. Nome 4. Str nome 4. E aqui, ó, eu vou colocar entre aspas. Aspas. Vou colocar valor. Algoritmos. Vou pedir para mostrar o nome 4. Só vou pedir para mostrar o. Vai ser para gente nome 4.
Beleza? Os algoritmos, conteúdo strings. Rodou. Fechar os botões de execução. Nossa, bicho, cara, proteção. Primeiro nome, Larissa. Aí agora, segundo nome, Vitor Santos. Vitor. Primeiro nome armazenado foi Larissa. Quantidade foi 7. Segundo nome, Victor. Quantidade foi 6. Os nomes são diferentes, ó. Copiei. Terceiro nome foi armazenado Vitor. A partir da string Vitor, copiei certinho. E agora, vou lá e mostro a aula de algoritmos, conteúdo strings. Pronto. Copiei, né? E consegui mostrar. Então, se a gente estiver trabalhando aí com a ideia de copy, do strcopy, né? Eu também posso colocar um texto dentro da string direto. Posso escrever um texto e jogar lá dentro da variável, né? Sem precisar de me preocupar. A única coisa que tem que preocupar é com o tamanho, né? Que coloquei lá em cima. Que não pode estar maior do que o que a gente espera. Mas isso aí é comum. Então eu tenho aqui a formação mais bacana, assim, né? De armazenamento. Então a strcpy serve para isso, né? A gente consegue copiar. Segunda, terceira, quarta função, bacana aí também, é a strcat. Essa str, ela é bacana porque ela serve para a gente para poder concatenar, juntar. Então, se eu colocar a string que eu tenho, ó, string destino, string origem, eu vou pegar essas duas strings e vou juntar. A função stack é concatena, ou seja, une e junta duas strings. Ela tem a forma original de string destino e string origem. A string de origem permanecerá inalterada e será anexada ao fim da string de destino. Então, eu vou pegar a string destino que está aqui e vou acrescentar essa segunda parte. Entendeu? Então, se eu colocar, a ler um nome aqui, colocar o segundo nome aqui, ele vai chamar essa próxima string e salvar tudo na string destino. Essa aqui permanece inalterada. Tá. Vamos lá. Ó, até aqui a gente já usou essas funções, CPY, né? Tá aqui. Vamos criar mais, então. Aqui agora o nome 5. O nome 4 a gente só fez isso, né? O nome 4 é só isso. Vamos pegar aqui o nome 4, então, agora, e vamos concatenar ele com mais uma outra coisa. Né? Vamos usar o próprio nome 4. A gente vai pegar aqui, ó, str e vou colocar aqui, né? Sim. Que eu quero? A minha string de destino. A destino vai ser a nome 4. E já tem aquele texto lá que a gente acabou de salvar na função anterior, né? Nome 4 está salvo com os algoritmos conteúdo string. O que a gente vai colocar mais agora aqui? A gente vai colocar um assunto a respeito de vocês. Alunos dedicados. Bom. A prova. Barra N aqui. Expectativa, né? A gente vive com a expectativa na raça. Beleza? Vamos fechar a prova. Aí vamos pedir agora para poder mostrar nome 4. Terceiro nome, quarto nome, juntado, só isso aqui, né? Só isso aqui, tá bom. Barra N, printf, nome 4. Vai montar ela aqui e vai mostrar isso, né? Beleza. Salvar.
Fechar a execução primeiro, já está fechado. Pronto, agora o menino do prédio começou a... Gente, essa semana tá loucura. Pronto. Não pode fazer obra fora. Ah, não, é horário comercial, né? Não, então ontem já aconteceu uma confusão aqui, que eu tava no meio da aula de manhã, o cara começou a bater 7h30 da manhã. Começou a bater, tá quebrando a varanda lá, rapaz, ontem eu fiquei puto. Saí, liguei pro síndico. Aí o cara ainda foi falar merda comigo no carro. Pô, você tá me atrasando. Final Tá de me semana. atrasando. Faz no final de semana. Nome de segundo nome, vou colocar aqui. Deixa eu ver. Vou colocar no seu nome. Primeiro nome foi tal, os nomes são diferentes, Lúcio completo de Lúcio, áudio algoritmo conteúdo string, e depois áudio algoritmo de conteúdo string, alunos dedicados e que vão fechar a prova. O que concatenou, né? Que juntou e imprimiu a mesma coisa duas vezes, né? Imprimiu, fez a impressão ali, ó, desse de algoritmos aqui, e no final a gente conseguiu visualizar a mesma coisa. Então dá para poder mostrar que a função está funcionando direitinho. Só executei para poder tirar aquele barrinho que não ficou muito legal. Tá, vamos lá. Então a strcat aqui para a gente já está como função origem e destino, a gente já viu o que a gente vai fazer? Concatenar as duas funções, né? Juntar as duas funções. Se eu fosse para imprimir a função de origem aqui, né, a string de origem, eu ia ter que perceber que isso não alterou em nada, ela não foi alterada. O que sempre vai ser alterado é a de destino. Aí tem um exemplo da utilização da função strcat, né? Tem um exemplo direto dessa função. Tem aqui, ó, entre como string, e foi lido com a str1, com gex. Copio, então, a str2. Com o nome, você digitou a string, né? E depois eu pego aqui e concateno str2 com str1. O que vai ser armazenado é, você digitou a string e depois vai aparecer a string que o cara colocou. Ficou até mais legal esse exemplo aqui, né? Porque aí você junta o texto com... Você usa o papel do printf, né? Você faz o papel do printf. Aí no printf você só coloca o /s. Aí vai aparecer, você digitou a string e tal. Legal. O strlen, a gente já sabe, a gente acabou de visualizar lá atrás, né? Que traz para a gente o tamanho dessas strings, como que eu faço para poder calcular esse tamanho, como que eu consigo indicar esse tamanho na própria string. Então, se eu coloco strlen, eu sempre tenho que lembrar de igualar a um valor, né? O strlen, o strcomp, né? O comp também, porque o comp, quando a gente vai fazer a abertura do comp, a gente consegue visualizar que ele traz valor, 0, 1, menos 1. Então a gente também tem que salvar. A strlen é a mesma coisa. Comp está aqui, né? Se eu utilizo o strcomp, ele vai ter essas três possibilidades. Ó. O menos 1, a string anteceda de forma alfabética a string 2, o 0 seja idêntica e o 1 a string seja suceda, seja maior. Então, por exemplo, com a strcomp, eu consigo ordenar nomes. Né? Se eu for visualizando as strings que estão digitadas, eu consigo falar qual vem antes de qual. Porque a gente vai falar, ó, se for menos 1 é porque ela veio antes. Então você consegue fazer uma ordenação de strings, né? Você coloca, ó, pede aí 5 nomes e pede para colocar os nomes em ordem alfabética. Até uma questão de prova, quando eu dava presencialmente, eu pedi isso na prova. Eu pedia para o cara digitar 5 números e depois apresentar com as funções de string, né? Os nomes ordenados, 5 nomes. É uma função assim legal de vocês brincarem, assim, né? Porque no final usa o conceito que a gente já sabe de comparação, if, else, ordenação, que a gente pode colocar dentro de um laço de repetição, né? E ir comparando e fazer que nem a gente tinha feito lá com números.
string maior, string menor, né? E no final indicar qual é a string maior, qual é a string menor que a gente possui. A gente consegue fazer isso, indicar direitinho, né? Beleza. O strcomp, em resumo, se duas strings forem idênticas, a função retorna zero. Se elas forem diferentes, a função retorna um valor diferente de zero. Então, às vezes, quando a gente só quer saber se é igual ou diferente, a gente coloca esse igual ou diferente de zero, né? O igual vai ser justamente igual, idêntico às duas strings, só que em C, isso aí é um ponto que a gente tem que ter muita atenção para não errar. Em C, ele faz distinção de um ponto de string maior, ou seja, um ponto de string onde a gente tem variáveis que são maiúsculos e minúsculos para casos que são minúsculos. Então, se eu colocar meu nome minúsculo e meu nome maiúsculo, ele vai falar que é diferente, mesmo tendo o mesmo conteúdo. Ele não faz distinção de conteúdo, né? Ele olha para os caracteres, ele enxerga justamente o que está lá na tabela ASCII que a gente viu mais cedo, né? Aqueles valores lá. E lá na tabela a gente consegue perceber que tanto o A quanto as outras letras minúsculas possuem representação diferente das maiúsculas. Então, ó, do A aqui minúsculo, maiúsculo, tá vendo? É o 65 e o A maiúsculo é o 97. Né? Então faz diferença, ele enxerga justamente isso aí. O A 65, 66, 67, 68 e o Azinho 97, 98, 99 e assim por diante. Tá? Tá aqui, aí quando a gente vai utilizar essa função strcomp, a gente pode fazer essa comparação entre essas duas strings, né? String 1 e string 2, fazer a utilização dentro do switch, dentro de qualquer outra estrutura que a gente já tenha visto, for, while, do while, qualquer estrutura que a gente já viu, a gente vai poder manipular com string também. Esse exemplo aí, eu tenho duas strings str1 e str2 e tenho um inteiro resultado. Então, ó, entre com a primeira string, li a primeira string. Entre com a segunda string, li a segunda string. O que eu estou fazendo? Comparando se as duas strings são iguais, maiores ou menores. Então, se o resultado for -1, é porque a string 1 vem antes da string 2, né? Porque ela tem a ordem alfabética, né? Anterior, antecessor. Se o resultado for 0, é porque as duas strings são idênticas. Então, as duas strings são iguais. Se for igual a 1, né, a string 1 vem depois da string 2. A gente consegue mapear essa utilização aqui pela strcomp, né? É legal utilizar o conceito de string, porque aqui a gente vê que fica mais fácil de fluir, né? As funções de string dão para a gente uma margem tão legal que a gente não precisa de ficar mais calculando, fazendo passo a passo, como se a gente estivesse fazendo com char. Normalmente eu nem faço a manipulação com char com os alunos, porque depois eles vão aprender que com string tudo flui. Então, com char, se você for fazer manipulação agora, você vai tratar como se fosse número. Né? O pessoal perde um tempo muito grande com char e às vezes deixa de passar string, mas acho que é mais importante vocês saberem que essas funções aqui existem, saberem que essas funções são válidas para qualquer coisa que vocês estejam fazendo, que aí de fato vocês conseguem utilizar isso no dia a dia, né? Conseguem chegar e fazer essa utilização. Coloquei aqui alguns exemplos a mais dessas funçõezinhas, então aqui tem o segundo, ó, strcomp, se eu quiser copiar e mostrar, né, essa função, strcomp. Eu tenho aqui a função destino e a função origem. Note que a função destino é tal e a função origem é tal. E se eu mostrar, vai aparecer o nome que você está aqui, né? Que você pediu, e em seguida fulano de tal. Né? Vou colocar o nome aqui, vai aparecer nome, fulano de tal. Essa é para str CPI, a cópia, né? Se eu olhar agora aqui o próximo, que eu faço a cópia, né, eu posso copiar também a função utilizando um indicador aqui, né, de tamanho e de representação desses elementos. Então, eu posso chegar lá e preencher a casa 5 com contrabarra 0? Você pode fazer isso sem problema nenhum. Mas as funções, elas já conseguem compreender, pessoal, que o tamanho que a gente tem para as representações, elas vão ser finalizadas na última casa. Qual que é o principal ponto onde a gente tem que tomar cuidado com isso? São strings de tamanhos diferentes, né, que a gente quer igualar ou comparar,
Mas se eu quisesse fazer assim, eu tenho o nome da primeira pessoa igual, o nome e o sobrenome diferente, eu quero só o nome igual, então eu posso pegar e indicar para a STR-CPY também, da STR-COP, qual é a quantidade de casas que você quer comparar. Eu quero comparar as 5 primeiras casas. Aí ele vai comparar, né, as 5 primeiras casas, vai comparar até encontrar esse barra zero como se fosse ali finalizado na quinta casa, né? Existem outras representações que a gente também pode ver da string, de funções e tudo mais, mas são variações dessas funções que você já tem. As funções básicas são essas que eu apresentei para vocês. Vou criar uma outra função. Vamos imaginar que vocês queiram criar uma função aleatória para poder ter dados no seu programa. Você pode utilizar essas funções e criar uma segunda função que faça aquilo que você precisa de trabalhar. Aí, o conteúdo de matrizes bidimensionais, a gente já viu, tá? A gente já acabou brincando um pouquinho, falando sobre matrizes. Eu passei matrizes antes, porque eu acho que fica mais fácil ver matrizes antes de strings, né? Na semestre passado eu tinha passado o contrário e ficou bem. O pessoal reclamou um pouquinho, falou que não entendeu muito bem matrizes, mas eu acho que vetores e matrizes são sequências. Strings, depois, quando a gente vê depois de matriz, fica mais fácil, porque a gente já aprendeu tudo com número. Então, tem as matrizes bidimensionais, como a gente já tinha visto. A gente consegue fazer matrizes de strings também, né? A gente consegue indicar cada linha da minha matriz como sendo uma composição de strings, né? Como se fosse um vetor, mas cada linha dessa matriz a gente trabalha ali com uma string. Aí surge essa pergunta aí, né? Como acessar uma string de forma individual? Se a gente está trabalhando com as strings, então, represento com matrizes, que são conteúdos que vocês vão ver adiante. Basta acessar o nome da matriz, né? Daquela matriz que você criou, e o índice que você quer alcançar por meio daquela string. Vamos para um exemplo. Se eu criei aqui, uma matriz de strings, então eu tenho 5 linhas, né? Cada linha eu vou ter 100 caracteres. Então, criei 5 linhas, cada linha com 100 caracteres. Como se eu criasse aí um vetor de nomes dos alunos, né? Se eu fosse trabalhar com o vetor de nome lá, eu ia criar, né, um passo para poder salvar nome a nome. Criei, salvei nome a nome, eu tenho ali os nomes de todos os alunos criados para aquela turma, né, para aquela matriz turma. Então, essa string para gente que vocês visualizam aqui, eu tenho 5 strings, cada string com 100 caracteres. Criei um count, né, que poderia ser o nosso i, que a gente já está acostumado. Então, count igual a 0, count menor que 5, count mais. O que eu estou salvando aqui? Estou salvando cada uma dessas strings, na string, o meu vetor string, que é a matriz string, na posição 1, posição 0, posição 2, até a posição 5. Eu não preciso referenciar as casas adiante. Só preciso referenciar esse índice aqui. Então, se eu quisesse salvar um vetor de strings, eu não precisaria, né, ter em mente aí que eu iria ter acesso à linha em coluna. Eu só acessaria a linha porque o gets ele não precisa de indicar a formação do vetor. Lembra quando a gente fazia a varredura lá para string nome? A gente só colocava get nome. Aqui é a mesma coisa, a gente vai colocar get e onde que ele vai salvar? Onde que ele vai salvar? Na string count, né? Na posição count da string strings, que é o nome dessa string aí. E depois, para poder mostrar, mesma coisa, um for indo do 0 até o count 5, count mais. Aí a gente consegue salvar isso nessa variável de string que a gente tem. Se a gente fosse inicializar, né, para poder ter uma representação aí dessa função de string, a gente poderia fazer inicializações que são representações diretas, né, com vetores, assim como a gente está trabalhando aqui, como a gente faz com vetor, como a gente faz com matrizes, para iniciar uma matriz, e como a gente faria para poder iniciar uma string. Se eu estou trabalhando com strings, string 10, eu posso inicializar ela cada letra separada, como se fosse o único char, ou eu posso inicializar ela já como uma string, entre aspas, duplas. Se eu tenho um vetor de strings, eu posso inicializar ela como primeira linha do vetor, segunda linha do vetor, terceira linha do vetor. Então, quando a gente trabalha com isso, né, quando a gente começa a visualizar a aplicação de uma string, eu também posso deixar ela aberta, como eu falei no início, sem uma indicação, e depois fazer a inicialização dela. Como vocês podem ver aqui, já vai carregar completo.
E eu também posso fazer isso para números, né? Posso fazer carregamento sem indicar a quantidade de linhas que eu vou ter, né? Basta eu indicar aqui a quantidade de colunas e ele vai fazer esse salvamento direto. Eu preciso de indicar uma das duas para poder conseguir mapear para onde que vai, para a linha e para a coluna. Se eu deixar os dois lados, né, eu não vou ter essa percepção. Então, para string eu posso fazer assim, assim ou assim. Independente disso, a gente já consegue, né, fundamentar uma base para string bem sólida para o desenvolvimento. Sempre quando a gente for começar a trabalhar com string, o que vocês vão fazer? Vão acessar as funções básicas de string e vão ver o que dessas funções, qual dessas funções é útil para vocês, né, dentro do desenvolvimento. Deixa eu só modificar uma coisinha aqui para poder não deixar dúvida, né? O pessoal que não está assistindo, mas que vai ver a aula depois. Deixa eu salvar isso aqui com um outro nome. Salvar lá na área de trabalho. Manipulação strings. Salvado. Salvo. Deixa-me abrir aqui agora. Equipes. Aqui. Arquivos. Vou jogar lá dentro de algoritmos MA. Vou mostrar aqui para vocês. Cadê? MA. Vou jogar ela lá. Nessa funçãozinha que a gente criou juntos aqui hoje, né? Manipulação strings. Aqui. Deixa carregar. Carregando. Carregado. Deixa eu ver. Foi. Pessoal, do mais assim, o conteúdo de strings que a gente pode trabalhar, né? É justamente essa manipulação dessas variáveis, dessas funções que a gente tem de trabalhar junto sempre, com essas strings. Que eu vou fazer, né? Queria falar com vocês, sim, né? Convidá-los para deixar isso registrado. O conteúdo de algoritmos, o conteúdo de uma disciplina de circuitos elétricos também, que é uma disciplina que eu ministro por período à frente, né, para os seus veteranos, e o conteúdo de engenharia de software, que é uma disciplina que eu dou para os, acho que os engenheiros de software estão no 8º. São conteúdos que, por mais que a gente pratique, né, sempre vai ter a necessidade da gente manter a constante discussão. E aí, motivado por isso, né, e sabendo aí que muitos alunos, né, têm aí a tendência de desenvolver uma aptidão maior para essas disciplinas, o que eu vou fazer? Em dezembro, começando em dezembro, janeiro e no início aí de fevereiro, não sei quando vai ser o calendário, mas provavelmente as aulas sempre retornam em fevereiro, né? Mas no início de fevereiro também, eu vou dar algumas oficinas. A primeira oficina vai ser generalizada, então, por exemplo, você não conhece nada ainda de circuitos elétricos. Então, eu vou dar uma oficina inicial, que eu vou apresentar os conceitos gerais de circuitos elétricos, só para poder sintonizar o pessoal conseguir já começar a estudar coisas diferentes, né? E a se aperfeiçoar antes mesmo de você ver a matéria. E aí vou passar, mesma coisa, vou ter de algoritmos, onde eu vou fazer uma revisão geral, check-up geral, uma oficina de circuitos elétricos e uma oficina de engenharia de software, tá? Essas três matérias, que são três matérias que eu estou dando agora, também pretendo fazer isso para estatística, mas normalmente estatística é mais complicadinho, né? Porque o pessoal não tem muita aptidão. Mas eu vou fazer essas três oficinas iniciais, vou apresentar o conceito geral. Chegar em janeiro, que vai ser o período de férias, aí eu vou tentar fazer a cada 15 dias, né, duas vezes em janeiro, novamente as três oficinas. Uma para circuitos elétricos, para poder apresentar o simulador, né, de circuitos elétricos online, para vocês conseguirem já mexerem com alguma coisinha, né? Outra para C, aí nesse segundo momento em C, aí eu vou apresentar o conteúdo de função, vou começar a trabalhar ponteiro. Para quê? Porque quem vai para algoritmos 2 ou quem gosta, vai se aperfeiçoando para não ter mais dificuldade lá na frente, né? Para poder, de fato, utilizar isso para a vida profissional e acadêmica.
E engenharia de software é a parte de gestão. Para aqueles que não conhecem, engenharia de software é um ramo da engenharia que ensina, que atualiza o profissional sobre como gerenciar o produto de um software. Mas às vezes o gerenciamento de um produto de software usa técnica, né? Usa a técnica geral de gerenciamento de projetos. Então é como se fosse o gerenciamento de projetos mais voltados aí para o desenvolvimento de software. É a parte de documentação, a parte chata que a gente tem que fazer, que não é a parte de programação, a parte chata de verdade, a parte muito difícil que é muito raro de se ver assim profissionais que se preocupem, né? Mas que na hora que a gente é cobrado a gente precisa saber. Então, em janeiro vai ter esses dois encontros, aí em fevereiro o terceiro encontro, porque aí eu acho que a galera que realmente tem interesse, né, vai continuar mantendo contato e não vai ter dificuldade quando chega lá em circuitos 2, aqueles que tiverem, e principalmente não vai precisar de ter uma, como é que eu posso falar, esbarrar com entraves aí que sejam acadêmicos, né? É legal a gente aproveitar isso. Do mais, eu deixo aí aberto para dúvidas, algumas coisas. A gente vai ter nossa prova semana que vem, né? Então, praticamente hoje é a nossa última aula. Claro que a gente se vê aí no decorrer do semestre, né? Vocês podem ficar à vontade também para poder perguntar qualquer coisa. Se precisar, na próxima semana, aqueles que ficarem de final, a gente faz uma aulinha aí de revisão, alguma coisa assim. O pessoal vai ficar com medo daqui a pouco. Mas, gente, se precisar de alguma coisa, eu me disponho. Mas assim, galera, prazer imenso estar com vocês durante o semestre letivo. Acho que a disciplina de algoritmos é uma disciplina complicada, principalmente porque não agrada a todo mundo, né? Eu entendo isso. Entendo, principalmente pela avaliação institucional, porque um pouco lá, pô, os meninos tão tristes aí com algumas coisas comentar assim que estavam confuso, mas é de fato uma disciplina confusa, né? Mas, no geral, a gente tenta fazer o menos confuso possível para vocês aprenderem de forma mais suave, tá bom? Eu vou Professor, mandar, Bianca, para participar, já rapidinho, eu vou mandar, a Bianca mandou aqui no chat, mandar por e-mail para os alunos, um link com o formulário, aí vocês vão preencher, vocês vão entrar. Normal. Se todo mundo tem o Teams, né? Só vou abrir um Teams como se fosse uma daquelas palestras que eu organizei esse mês, né? Vocês vão entrar e vão participar. Pode abrir, compartilhar a tela, vai ser bem dinâmico. Pode falar, Igor. vai cair todo o conteúdo da disciplina na prova, um pouco de cada. Vai cair laços de repetição, vetor, matriz, struct e string. Acho que string agora é mais fácil porque vocês vão bater o olho na função, vocês vão precisar de saber o que cada função faz. Assim, no geral, né? Para poder entender, né? Mas só. Não vou ficar voltando no conteúdo lá básico, não. Tá, entendi. Só para saber mesmo. Mas é bem direcionado, fiquem tranquilos, a prova tá tranquila. Então tá bom, professor. Não tem muita Obrigado. pegadinha, não. Tá bom? Pessoal, vou finalizar aqui a gravação, então. Finalizando.